Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária em ambiente virtual. As matérias do expediente serão encaminhadas conforme o regimento interno desta Casa. Passamos à ordem do dia. Em discussão única, a moção 008/2021, de autoria da vereadora Aline Castro e subscrita por diversos vereadores, a moção de repúdio ao deputado estadual pelo Estado de São Paulo, Arthur Duval, pelo ato antiético e palavras machistas às mulheres ucranianas, que chamou de facinhas porque são pobres, ao invés de ajudar a acolher e procurar soluções para essas mulheres refugiadas em um momento tão difícil. Em discussão a moção. Com a palavra a vereadora Aline Castro. Senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, uma boa tarde. Infelizmente, nós precisamos fazer isto, nessa Câmara Municipal. Uma moção de repúdio, tendo em vista o ato deste deputado estadual do Estado de São Paulo, É lamentável que isso tenha ocorrido na semana do Dia Internacional da Mulher, onde nós, vereadoras e presidente da Câmara, buscamos justamente pela igualdade, pelo respeito que as mulheres merecem, E independente de onde estejam, independente da posição social que ocupem, independente do valor econômico, da posição econômica que cada uma possa ocupar. Nós não podemos aceitar atitudes como esta. Este deputado já recebeu diversas manifestações, não somente no estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Já tem, o que eu li nas redes sociais hoje, pelo menos 12 pedidos de cassação que irão tramitar na Assembleia do Estado de São Paulo. As manifestações foram encaminhadas para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia. A primeira reunião foi na manhã de hoje, dia 9, e esperamos que ele sofra com as penalidades necessárias pelo ato dele desumano, pelo ato dele que menospreza as mulheres, e nós não podemos aceitar isso, vereadora Mary. Eu agradeço todos os vereadores. Esta não é uma proposição apenas desta vereadora, mas de todos desta Casa Legislativa. Eu agradeço o respeito aqui desta Casa com as mulheres. Nós, sempre que nos posicionamos a respeito do direito das mulheres nesta Casa, os vereadores têm sido parceiros, e muitas vezes são os vereadores que tomam a iniciativa, que falam sobre o assunto. Então, isso é extremamente importante. Uma cidade, a cidade de São José, respeita as mulheres, o Parlamento josefense respeita as mulheres, e é isso que nós precisamos, que os homens sejam parceiros e que também ajudem a defender as mulheres. Então, eu agradeço cada um que pôde contribuir, agradeço as falas, nós já discutimos na sessão anterior também a respeito disso. Peço o voto favorável, peço à presidente que seja encaminhado o quanto antes essa moção de repúdio. Ele precisa saber que São José não aceita violência contra a mulher de nenhuma forma, e esta é uma violência, sim, praticada contra as mulheres ucranianas. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Aline. Eu também gostaria de me manifestar, lhe parabenizando todos os vereadores que trouxeram esse assunto para o debate, parabenizando também o Diretório Nacional do Partido Podemos, que já acatou ontem o pedido de desfiliação, aliás, fez a desfiliação do deputado Arthur Duval do seu partido, e também a importância de ter esses processos tramitando na Assembleia do Estado de Santa Catarina, de São Paulo, onde vai se apurar mais os fatos. Parece que não é aqui em São José, não é em Santa Catarina, mas acaba afrontando todas as mulheres. Ontem tivemos uma sessão belíssima aqui na Câmara, homenageando as mulheres que fazem a diferença na construção de uma cidade melhor. E é isso que eles deveriam estar fazendo, mostrando respeito, mostrando o que as pessoas podem fazer, e as mulheres fazem parte
como todos falam, não é nem na frente nem atrás, mas ao lado dos homens. As mulheres não querem ser mais do que ninguém, mas elas fazem parte do processo de construção dessa sociedade e precisam ser respeitadas. Então, fico feliz com a atitude do partido, que já tomou a iniciativa, e com certeza, vereadora Aline, o assunto foi trago aqui na tribuna na segunda-feira, já pedi para o Legislativo pautar no dia de hoje, e hoje, a Casa aprovando, hoje ainda será despachado para a Assembleia de São Paulo, para que ele saiba que São José realmente não aceita esse tipo de violência contra as mulheres ucranianas, ou brasileiras, ou josefenses, ou catarinenses. Obrigada, vereadora Aline, e se eu votasse, com certeza votaria favorável. Continue a discussão a matéria. Com a palavra o vereador André Gesser e depois o vereador Adair Tessari. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e a todos, ao público que nos assiste nas redes sociais, na TV Câmara. O Poder Legislativo ele tem a obrigação de fazer moções de repúdio quando acontece atos exatamente iguais a esse do deputado Arthur Duval, né, extremamente preconceituoso, machista, xenófobo. A gente é um país que, inclusive, sofre muito com a questão da exploração sexual, né, o turismo sexual, especialmente as regiões do Nordeste, as regiões mais vulneráveis. E, da mesma forma, diversos outros países sofrem desse mesmo mal. E o pior é tu saber que tu ficar sabendo de comentários neste sentido em meio a uma guerra, quando, além de ter mulheres que são vulneráveis por sua vida normal, estão muito mais vulneráveis porque a gente tem uma região que pessoas estão morrendo, e daí tu vê um deputado, e tem que ficar muito bem claro para nós e para todos que nos escutam, que depois que tu se torna um deputado, um vereador, um prefeito, tu és uma pessoa pública. Tu és uma pessoa pública e tu tem que dar o exemplo para todos que votaram em ti e para todos que tu representa. Nesse caso, ele representa todo o estado de São Paulo. Então, todos os atos que tu toma como pessoa física se tornam atos públicos porque tu és uma pessoa pública. E, nesse sentido, ele tem que ser cassado. Tem que ser cassado para que a política brasileira, para que o estado de São Paulo mostre o seguinte: não, esse tipo de coisa tu não pode fazer. Tu não pode fazer como pessoa física, porque está errado, né? Não precisava ser deputado, tu agisse mal, e por tu ser deputado tens que ser cassado. E se fosse um vereador, tinha que ser cassado. E se fosse um prefeito, tinha que ser cassado. Ou que se fosse um presidente da República, tem que ser cassado. Eu fiquei sabendo hoje que lá numa cidade do Pará, a cidade de Itaituba, tem um vídeo que está passando, está rodando o Brasil, de um prefeito num palco, numa festa, falando que aquela mulher, essa mulher, aquela mulher, porque ele tinha bebido, tinha passado do ponto, e um prefeito de uma cidade fazendo esse tipo de fala, esse tipo de ação. E a política, ela serve para a gente tomar as atitudes nesse sentido de caçar um deputado quando ele faz algo nesse sentido, e caçar um prefeito quando ele usa o seu poder como prefeito, porque ele é líder de uma cidade, fazendo esse tipo de coisa. Depois vocês vão buscar no Google, vocês vão ver, inclusive tirando a camisa, em cima de um palco cheio, lotado, em praça pública. Então, essa casa ela tem a obrigação, de certa forma, é triste a gente fazer moções de repúdio, porque quando a gente está repudiando alguma coisa é porque algo está errado, né? Mas a gente tem a obrigação de, como representante de uma população, nesse caso de São José, que somos quase 270 mil habitantes, de repudiar e de pedir que esse deputado seja punido, sim, que ele perca o mandato como um exemplo, e que coisas como esse fato triste não aconteçam mais nem no Brasil e nem em qualquer outro canto do mundo, ainda mais numa região que está sofrendo tanto, famílias morrendo, numa briga desastrosa, né? Porque numa guerra não tem vítima, não tem, oh meu Deus, não tem vencedor, só tem perdedor.
E eu acho que o Arthur Duval, que é um cara que se fez muito através das redes sociais, fazendo os vídeos, sempre cancelando os outros, menosprezando os outros, né? Muitos dos vídeos dele que ele fazia sem as pessoas saberem que estavam sendo gravadas, sendo filmadas, ele agora está sofrendo do mal que ele sempre fez e por isso ele tem que ser cassado e por isso nós temos que aprovar essa moção de repúdio. Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Daí Tessari. Boa tarde, presidente, vereadora Aline e demais vereadores. Eu vi esse vídeo também, vereador Guesse, lá do Pará. É tão nojento quanto a fala do deputado Arthur Duval, talvez até pior ainda. E eu ia pedir, presidente, para que fosse enviado para a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas que bom que a senhora já vai ser enviado isso. Parabéns, Aline, por propor isso, porque eu queria que fosse além. Eu não queria, Aline, que ele só fosse cassado. Eu queria que ele tivesse uma punição maior, além da cassação. Porque só tirar o mandato dele, ele continua sendo esse cara mal educado, machista, desumano. Ele continua sendo, teria que ter uma punição além da cassação do mandato dele, para que servisse de exemplo para outras pessoas. Mas, enfim, isso aí deixamos lá, vamos ver o que vai ser feito. E lamentar, porque no momento, como o senhor falou, vereador Guesse, ele não fez isso numa cidade rica, onde todo mundo está bem, ou numa cidade que está tudo tranquilo. Ele fez isso num lugar de dor, num lugar de maior tristeza que pode existir, que é uma guerra, onde as pessoas estão fugindo de fome, com criança no colo, pessoas idosas. As imagens estão aí para nós ver. E um parlamentar daqui do Brasil vai fazer esse tipo de... Então, parabéns, Aline, e que bom que a Câmara de Vereadores tem se pronunciado e se manifestado contra essas pessoas. Obrigado, presidente. Obrigada, vereadora. A matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edilson Vieira. Primeiramente, parabenizar a Aline, né, pela essa brilhante moção aí de repúdio a esse deputado, né, que em pleno século 21, 22, o cara tá fazendo uma barbárie dessa, né? Então não tem explicação, né, vereadora? Então eu só gostaria que Vossa Excelência constasse o meu nome também na assinatura, tendo em vista que o meu gabinete está em reforma, daí eu não consegui assinar, então coloque o meu nome ali também, né, como repudiante nessa sua moção. E mais uma vez, parabéns, e temos sim que lutar contra esse tipo de pessoas, né, que é inadmissível. Nós, vereadores dessa casa, numa sessão brilhante ontem à noite, né, enaltecendo as mulheres, fazendo com que cada vez mais mulheres venham a fazer parte da vida pública, né, e a gente se sente bem, e cidadão dessa estirpe, desse deputado, como diz o André Gesser, não merece só a cassação, igual fala o nosso nobre vereador ali também, ele tem que ser punido com uma pena maior, né, vereadora? Então, mais uma vez, parabéns, e faça o favor de colocar o meu nome ali, tá ok? Obrigada. Obrigada, vereador Edilson. A matéria continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, então... desculpa, vereador Toninho. O vereador Toninho hoje retorna de um procedimento cirúrgico. A casa deseja um pronto restabelecimento para o senhor. Ele está fazendo as sessões remotamente até se recuperar. Seja bem-vindo, vereador. Com a palavra, vereador Toninho. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas mídias digitais. Não poderia deixar de me manifestar numa situação dessa e dizer para a população josefense que estamos hoje, não tenho dúvida alguma de que iremos aprovar com unanimidade dos votos essa moção de repúdio a esse senhor, mas dizer que provavelmente, muito provavelmente, ele não irá conseguir ler o conteúdo desse texto, porque serão inúmeras que ele vai receber do país inteiro. Então, provavelmente, o chefe de gabinete dele vai rasgar e ele não vai nem ter acesso. Mas toda essa nossa manifestação aqui hoje, pública,
para toda a comunidade josefense e a região que nos atinge, é para poder dizer o quão errado esse cidadão foi, não só com as mulheres da Ucrânia, mas com as mulheres do Brasil, com as mulheres do mundo, porque quando ele ofende uma mulher lá no Japão, ele ofende uma mulher aqui no Brasil. E um deputado, uma pessoa pública, que se presta a esse papel, ele não é digno do cargo que exerce. Mas este não será o primeiro e não será o último. Este não foi o primeiro e não foi o último que teve essas declarações, que teve atitudes, a exemplo de um deputado aqui em Santa Catarina, que nós também fizemos moções, a exemplo do presidente da República, que já deu diversas declarações, a exemplo de diversos deputados e vereadores por esse país afora. Mas o Arthur Duval, que é o nome do deputado, conhecido como Mamãe Falei, né? Eu acho que o apelido dele, o nome de guerra, já é bem sugestivo, né? Mamãe Falei, que é o tipo da pessoa que, olha, mamãe falei, fala o que pensa a hora que quer, ofenda quem ofender, né? Então, é aquele que não tem papas na língua, é aquele que fala o que pensa, e por isso ele foi eleito naquela onda catastrófica em 2018. Ele é mais uma pérola, ele é mais um fruto de 2018, desses que devem ser banidos da política. Não digo todos, foram eleitos muitos políticos bons, houveram muitas surpresas boas para o nosso país, muita coisa boa aconteceu também, mas nessa onda veio essa catástrofe de políticos, youtubers, pessoas que são envolvidas somente com a promoção pessoal, que não estão nem aí para a população e nem para o cargo que exercem, estão ali para se autopromover e para se manifestar da forma que acharem necessário. Agora, não adianta o deputado Arthur Duval, mamãe falei, pedir desculpa, dizer que foi machista, dizer que foi escroto, dizer que foi moleque. Ele fez esse pedido de desculpa em rede social. Não adianta ele ter saído do MBL, não adianta ele ter retirado a pré-candidatura pelo Partido Podemos do governo de São Paulo. Depois de ter feito, meu amigo, já passou. Aquilo ali é exatamente o retrato de quem ele é. Agora, tudo que ele vem se desculpando depois é o que mandaram fazer, é o que a assessoria mandou fazer, é o que a família reclamou, é o que os amigos disseram o quanto ele errou. Então, esse cara que está se desculpando, esse cara que está se lamentando, que faz carinha de tolo ali na rede social, que faz carinha de tolo nas mídias sociais dele, não é ele. Ele é aquele cara que falou que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, e é isso que ele pensa. Então, sendo assim, reforço o pedido de voto para que possamos aprovar com unanimidade, não para que o gabinete dele saiba, não para que ele saiba, mas para que a população de São José saiba que essa Câmara não tolera, e que seja prefeito, que seja vereador, que seja governador, que seja presidente, esta Câmara não tolera. Parabéns, vereadora Aline, conte com o meu apoio. Uma boa tarde a todos e pela atenção, muito obrigado. Obrigada, vereador. A matéria continua em discussão. Não havendo mais vereadores, então, que queiram discutir, em votação, a moção de repúdio ao deputado estadual Arthur Duval. Senhora presidente? Já ia falar. Sim, vereador Nardi. O vereador Nardi também está no link, com o link. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto favorável, senhora presidente. Obrigada. Como vota o vereador Toninho? Favorável, presidente. Com obrigada. Certeza. Senhora presidente, pela ordem. Pois não, vereador Jair Costa. Eu fiquei bem triste que eu levantei a minha mão umas 5 vezes e a senhora não observou, mas tudo bem. Ô vereador Jair, eu posso só então lhe pedir um favor? O senhor está com eu só consigo lhe enxergar do óculos para cima. Se o senhor puder baixar um pouquinho a sua tela, isso, muito obrigada. Porque nem a minha assessoria aqui conseguiu ver o senhor levantando a mão. Desculpa, mas eu lhe cedo então 1 minuto para o senhor falar, vereador. Tá bom. Não, como eu já quero cumprimentar a todos, principalmente a vereadora Aline, presidente da nossa Procuradoria da Mulher, e com certeza é votação por unanimidade. Eu já fiz um comentário também na segunda-feira sobre esse mau caráter, e assim, como falou o meu amigo Tessari, eu acho que ele deveria ser punido, ele deveria pagar serviços comunitários, mas o serviço comunitário lá, trabalhando em ferrovia, rodovia, né, construindo colégios, creches e por aí afora. É muito pouco só ele ser cassado. Uma pessoa que faz o que ele fez com essas
mulheres de lá que estão sofrendo, todo mundo está vendo aí nas imagens, e fazer um comentário desse, maldoso, um comentário de pessoas que não têm um mínimo de respeito pelas mulheres, né? Então, eu acho que ele deveria receber uma punição bem maior do que só a cassação. Era isso, senhora presidente, e viva nossas mulheres e as mulheres do mundo. Muito obrigada, vereador Jair. Desculpa aqui a falha técnica da mesa diretora. Muito obrigada. É aprovado, então, por 18 votos favoráveis. Continuamos na ordem do dia. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento, cuja relatoria é do vereador Nardi Arruda, ao substitutivo global do projeto de lei 103/2021, dos vereadores Marcos Vinícius e Alexandre Cidade, que autoriza o município de São José a instituir o programa de esclarecimento e conscientização sobre a esclerose múltipla e da outras providências. Em segunda discussão, o parecer. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius. Boa tarde, presidente, a vereadora Aline, senhores vereadores. Novamente venho solicitar, né, o voto favorável a esse programa de esclarecimento e conscientização sobre a esclerose múltipla, uma doença silenciosa, né, que definha a pessoa que tem essa doença, né, e que, se tendo aí um diagnóstico precoce, você consegue controlar a doença. Então, novamente eu peço o voto favorável dos nossos pares para que possamos aprovar esse projeto. Obrigado. Obrigada. Continue em discussão a matéria. Mais algum vereador que, de repente, não está aqui na minha tela, que gostaria de se manifestar? Por favor, levante a mão. Não tem mais vereadores que gostariam de se manifestar. Em segunda votação, o parecer do substitutivo global, projeto 103/2021. Como vota o vereador Toninho? Favorável, presidente. Obrigada. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto favorável, senhora Obrigada. presidente. Vereador Matson, algum problema no sistema? Pode fechar, Robson, por favor. Aprovado, então, por 17 votos favoráveis e 1 voto contrário. Seguimos na ordem do dia. A mesa diretora apresentou o requerimento para que seja obedecido o que estabelece o artigo 61, parágrafo 2º, para que o projeto de resolução 002/2022, que institui Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento dos Serviços Prestados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, no município de São José, independente de parecer, seja submetido a uma única discussão e votação na ordem do dia da sessão subsequente, então, na próxima segunda-feira. Esse requerimento ele tem guarida, a resolução, né, 002, ela pode ser submetida a uma única discussão e votação na ordem do dia da sessão do dia 14 de março, independente de parecer. Eu vou pedir, então, para que o vereador Neto, nosso vice-presidente, possa fazer a leitura do requerimento da mesa diretora e também a leitura da resolução 002/2022. Por favor, vereador. Requerimento. A mesa diretora que este subscreve requer ao plenário desta Casa que, após a leitura e deliberado em plenário, encaminhe o pedido de dispensa de parecer e inclusão na ordem do dia da sessão subsequente nos termos do parágrafo 2º do artigo 61 do regime interno. O presente projeto de resolução 02/2022 que, abre aspas, institui a Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento dos Serviços Prestados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, no município de São José. Projeto de resolução 2/2022. Institui Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento dos Serviços Prestados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, no município de São José. Artigo 1º. Fica instituída a Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento dos Serviços Prestados para
captação, tratamento, distribuição de água e saneamento básico da Casan no município de São José. Parágrafo único. O objetivo é desenvolver estudos, fomentar discussões sobre o tema, visando acompanhar as ações, estudos e serviços que visem a expansão das redes de água e esgotamento sanitário, a construção da estação de tratamento de esgoto, ET, e outros assuntos relacionados ao saneamento básico do município. Artigo 2º. A comissão que trata esta resolução será composta pelos seguintes vereadores: Adair Tessari, Constâncio Krumel Maciel Neto, Edilson Alzemiro Vieira, Jair Santilho Costa e Matson Luiz Sé. Artigo 3º. O prazo de duração dos trabalhos da referida comissão será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Câmara Municipal, 8 de março de 2022. Em função do regimento, então, que assim possibilita, esta mesa coloca também em deliberação o requerimento para que vocês possam aceitar que ele seja votado, então, na segunda-feira, conforme o regimento assim determina, sem parecer, independente de parecer. Em votação, então, a proposição de nós votarmos o requerimento 002 no dia 14 de março, sem parecer, conforme o nosso regimento assim determina. Em votação, como vota, então, o vereador Toninho? Favorável, presidente. Obrigada. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto favorável, senhora presidente. Obrigada, vereador. Pode fechar. Aprovado, então, o requerimento. Segunda-feira nós passamos para votação por 16 votos favoráveis e 1 voto contrário. Não havendo mais matérias para deliberar na ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Conforme a última sessão, o último vereador que falou foi o vereador Matson Sé. Com a palavra, então, o vereador Mauro Fiscal. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos que nos assistem na tarde de hoje. Eu gostaria de fazer um comentário hoje sobre a lei 2.644. Essa lei já é de 94, né? Ela teve suas alterações, revogou disposições contrárias. Então, essa lei prevê que as ligações no município de água e luz agora, então, é obrigada a ser feita somente em casas que tenham habite ou que tenham a licença de construção. Essa lei, então, ela vem atendendo uma determinação do Ministério Público. No entanto, ela está trazendo um transtorno bem grande ao nosso município, porque várias casas que estão em situação ainda irregular, elas não conseguem, então, fazer essas ligações, tanto a água quanto a luz. Eu, inclusive, tenho atendido pessoas aqui no nosso gabinete que já tem na sua rua, tem asfalto, tem calçada, tem a iluminação pública normal, e naquelas casas não havia sido feita a legalização. Eles tinham luz através de rede, ou água através de também extensão, e normalmente são locais que têm 2, 3 casas no mesmo terreno. Então, uma só das casas tinha luz e água, e agora, então, mediante essa lei, está sendo impossibilitado a ligação. Então, eu pediria ao senhor prefeito a possibilidade de verificar o que pudesse ser feito nesse sentido, para que eles pudessem, então, fazer a sua legalização de forma mais tranquila. Não é que eu seja contra a lei, não, até porque a gente tem que, então, melhorar a situação no nosso município. Mas essas pessoas
que são de classe muito carente, que não têm condições de pagar um engenheiro para fazer a sua legalização de obra, não tem condições de mudar toda a rede de saneamento. Então, eu peço ao senhor prefeito que veja algo que se possa amparar esse pessoal mais carente no nosso município e ajudar a legalizar essas obras que estão precisando de apoio. E também não podem ficar clandestinas, porque a gente sabe que, principalmente na área de saneamento, nós temos que atender ao meio ambiente, e eles precisam, então, de ajuda. Muitos municípios criaram um tipo de fossa padrão, a gente podia pensar em algo parecido para atender essas pessoas carentes. Era a nossa fala de hoje, então pediria uma atenção especial, eu mesmo vou procurar o prefeito para ver o que a gente pode ver nesse sentido, mas se os senhores vereadores puderem colaborar, também agradeceria. Seria um favor de atender, então, a população mais carente do nosso município. Um abraço e uma boa semana a todos. Obrigada, vereador Mauro. Com a palavra, então, o vereador Nardi Arruda. Vereador, o senhor pode ligar o seu áudio? Obrigada. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores. Senhora presidente, só fazendo uma ressalva a respeito da comissão da Casan, é uma pena que não foi lembrado deste vereador. Eu fui o presidente da comissão especial no último ano, da última legislatura, e tenho muito a contribuir. Então, vou repassar para quem for o presidente todas as informações coletadas, inclusive a questão da taxa de 80%, a lei que define em São José 80% da taxa de esgoto, e a Casan insiste em cobrar 100% dos munícipes. Uma outra situação, hoje eu fui surpreendido por 4 pessoas do Recanto da Natureza, o Fernando, o Emerson, a Camila e a Simone, que me mandaram mensagens pelo WhatsApp, todas elas pessoas que eu conheço, cobrando a respeito da retirada de um abrigo de passageiro da Avenida Nazareno de Souza, lá do Recanto da Natureza. Fui buscar as informações, a informação da segurança foi que o abrigo foi retirado por uma situação de esgoto da residência que precisava ter o acesso pela calçada. Estive agora há pouco no local, não se tem nenhum problema, conversei com o filho da moradora, realmente existe na esquina da residência esta fossa dentro do imóvel, que poderia ser feito por baixo do abrigo de passageiro na calçada, que ele só tem 2 pontos de fixação. Conversei com todos, verifiquei, o que precisava se fazer era apenas o deslocamento de 1,5 metro ao lado desse abrigo de passageiro, e se tomou-se a decisão na Secretaria de Segurança de deixar toda uma população que utiliza, os usuários do sistema de transporte, sem a utilização daquele abrigo. Aquele abrigo, ele iniciou por este vereador em 2017, através de indicações, em 2019 novamente, e foi colocado, então, um abrigo depois de 2 anos, em 2019, para aquela comunidade, os 3 abrigos que tem na Avenida Central. Nós temos outras indicações de abrigo de passageiro que não são atendidas porque nós não conseguimos dar conta da demanda, da necessidade de dotar os nossos usuários do sistema de transporte com um abrigo, com um local protegido da chuva e do frio para poder ter acesso 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para ir dignamente ao trabalho, à escola, ao lazer, todo o deslocamento que se precise. E o que a gente vê hoje, no dia de hoje, com tristeza eu relato isso, que é retirada de um equipamento público que estava servindo a população com o argumento de que precisava se fazer um esgoto na calçada. Cobrei se tem alguma determinação da Casan que não tem acesso à rede de esgoto ali, que precisasse, não tem documento nenhum. Então eu protocolei no dia de hoje uma indicação solicitando a imediata reinstalação daquele abrigo de passageiro na Avenida José Nazareno de Souza, no Recanto da Natureza, que dê, restabelecendo o acesso àqueles moradores que utilizam, aqueles usuários que utilizam, e estou pedindo qual o motivo da retirada, por que não foi realocado 1,5 metro para o lado, se esse abrigo onde está, se foi para um novo endereço, se teve ordem de serviço e por qual razão foi feita a retirada, que verbalmente me foi dito que a retirada foi feita em função do esgoto
do imóvel que está na Extrema. Estive também na SUSP, buscando se foi feito a busca pelo projeto aprovado na vigilância sanitária da rede de esgoto, para saber se era por ali que se passava no que foi aprovado. Não tive ainda o retorno e eu espero ansiosamente que amanhã este abrigo seja colocado para a comunidade e para os usuários do sistema de transporte. Se não é naquela posição, 1,5 metro para o lado. Espero encarecidamente, peço encarecidamente ao secretário de Segurança, Coronel Dalmarco, que reveja esse ato, porque não podemos. Se temos um equipamento servindo o público, esse equipamento tem que continuar ali. Retirar e deixar as pessoas na chuva e no vento, que já sofrem com problema de horários em função da pandemia, que foi retirado várias linhas e vários horários, que está se restabelecendo o sistema de transporte aos poucos. O sistema de transporte que não é integrado, que já é deficitário dentro do município de São José, e o pouco que nós temos, ele é retirado. Eu vou encaminhar essa indicação e peço e apelo para que seja recolocado aquele abrigo de passageiros. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, vereador Nardi. Com a palavra, o vereador Rodrigo Andrade. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Aline, demais vereadores, a todo o público que nos assiste pelos canais da TV Câmara. Senhora presidente, até ainda há pouco nós conversamos e também nós precisamos que a SUSP, junto com demais secretarias, possam, de uma vez por todas, entrar em um acordo com a Celesc sobre a questão dos fios de telecom na nossa cidade. Não só no bairro Campinas e Cobrasol, mas está um absurdo, são fios antigos, que não têm mais utilidade, que sejam notificadas as empresas que já passaram, porque já está se tornando vergonhoso, e além de ser vergonhoso, feio. Deixa a nossa cidade feia e perigoso. Então, pedir uma atenção aí do secretário da SUSP, nosso vice-prefeito Michel Schlepper, para que possa dar uma atenção nessa questão junto com a Celesc, já que ela que explora a passagem de cada ponto daquele. Para a senhora ter ideia, a empresa paga... Isso no passado, era R$ 3,90 por poste por mês. Uma empresa que passa uma fibra ótica ali, por exemplo. Então, a Celesc ganha dinheiro com isso e precisa, de uma vez, ter um ordenamento disso, porque fica a nossa cidade feia. Senhora presidente, desde ontem, eu e o vereador Cidade, a gente vem conversando bastante sobre a questão da flexibilização das máscaras. E hoje, pela manhã, nós propomos um projeto de lei a esta casa para flexibilizar as máscaras, tanto em órgão público, no privado, na rua ou em estabelecimentos comerciais, para que fique a caráter do cidadão. Está mais do que na hora da nossa cidade, aliás, do nosso estado, fazer essa retirada do uso obrigatório, respeitando todos aqueles que querem usar. Claro, isso não precisa nem ser dito, mas as pessoas não aguentam mais. A pandemia já está caminhando para a endemia, já foi até mesmo anunciado pelo Ministério da Saúde, junto com o presidente Bolsonaro. Então, nosso intuito é aqui, flexibilizar a questão do uso das máscaras, não só pelas crianças, mas pelos adultos também, porque já está ficando incômodo. E as pessoas, se nós formos nos lugares, aqui ninguém é demagogo, a maioria das pessoas não usam mais. Em ambiente de restaurante, em ambiente fechado, as pessoas sem máscara. Então, assim, a pandemia, graças ao Bom Pai, o grande nível de vacinação no nosso país, no nosso estado, as pessoas também tiveram mais consciência sobre a questão do Covid. E o Covid realmente... Hoje eu estava vendo uma reportagem de manhã na ND, 160 cidades de Santa Catarina, nos últimos 30 dias, não registraram sequer uma única morte por Covid-19. Isso é um bom número, graças a Deus que isso está assim. Então, mais do que nunca, é necessário ter essa discussão. Ficamos sabendo também hoje, pelo Instagram, que o governo do estado parece que, no próximo sábado, agora, dia 12, vai editar um decreto liberando, para quem não quiser usar a máscara, flexibilizando a questão das máscaras. Acho que é um grande avanço. Diversas cidades de Santa Catarina também já fizeram a mesma coisa. Chapecó, Balneário Camboriú, Itapema, Gaspar, outras cidades também já fizeram isso, também, não só com as crianças, mas com os adultos. Tiveram essa coragem de fazer, apesar que Chapecó até foi questionada pelo Ministério Público, mas o prefeito hoje foi para a rede social, disse que não vai cumprir a recomendação do Ministério Público, aguardando que o Estado, na segunda-feira, esteja com esse decreto valendo, porque está na hora, já foram-se 2 anos,
todo mundo aprendeu, teve muitas lições com isso tudo. Então, claro, respeitando-se os âmbitos hospitalares, as unidades de saúde, que isso é importante ter esse zelo ainda, esse cuidado, mas na nossa vida cotidiana ela precisa seguir. Então, esse é meu pensamento também do vereador Cidade. Eu creio que de alguns vereadores, outros não, e a gente respeita. Está uma casa de debate. Eu até estava vendo uma enquete agora no portal Santa Catarina, pelo Instagram, perguntando quem era a favor ou contra, né, a liberação das máscaras. Até ainda há pouco estava em 71% das pessoas que são favoráveis à flexibilização. Então, precisamos dessa discussão, que isso seja feito logo, para que nós voltemos à vida normal. Hoje as baladas estão funcionando, as igrejas, graças a Deus, estão funcionando, né? Então, está na hora. Então, no nosso dia a dia é necessário, nessa casa, para os nossos debates, né? Usa quem quer não usa, mas é muito importante que seja liberado de uma vez. Eu sou um defensor disso, como das crianças também. Acho que não tem mais cabimento, né? Elas foram as menos atingidas e teve o papel lá no início, mas a gente sabe o quanto as crianças, graças a Deus, foram protegidas contra esse maldito vírus e estão aí nos alegrando e estão voltando a sorrir nas escolas aí sem as máscaras. Muito obrigado, um bom resto de semana a todos. Obrigada, vereador Rodrigo. Com a palavra, o vereador Romeu Vieira. Declino, senhora presidente. Obrigada. Com a palavra, o vereador Ronito da Silva. Boa tarde, senhora presidente, público que nos assiste através das mídias, na TV Câmara 10.2, vereadores, vereadora Aline, presidente Mary. Hoje eu venho falar de um acontecido na semana passada, onde até tivemos, né, fomos visitar, realmente o pessoal pediu, e a gente foi no local, que é o Morro dos Alemão, né, que chama ali na Potecas, onde aconteceu na semana retrasada agora, que o ônibus, né, escolar, ele, na rota, aí, claro, choveu, né, choveu muito, não choveu o dia todo, foi bem na hora das crianças. E o motorista, na verdade, não subiu o Morro dos Alemão. Claro, né, às vezes o motorista, a gente também vê que ele pode estar preocupado, colocar em risco as crianças, e nisso ele deixou as crianças lá na geral, embaixo. E as crianças, né, como tem 2 quilômetros para subir, subiram a pé, chuva, molhou mochila, molhou a roupinha das crianças, tudo. Os pais muito indignados. Então, isso é muito triste, né? A gente vê essa situação. O que os pais queriam? Que pelo menos o motorista tivesse um bom senso e ligasse para o grupo de pais que tem, ó, não vou subir, né? Choveu muito e o morro, né, realmente é precário. A gente até entende que um dia a gente possa ver aquele morro também contemplado com calçamento, né, e infraestrutura. E aí, no caso, os pais se revoltaram com aquilo. Realmente, revolta ver criança, um horário daquele, final de tarde, subindo, todo molhado, mochila. Então, a gente procurou a Secretaria de Segurança, realmente foi acontecido, né? Ela também ia fazer uma reunião com o motorista. E a gente também conversou sobre um abrigo de ônibus, bem na subida ali, não tem um abrigo de ônibus. Então, acho muito importante um abrigo de ônibus, até para as crianças, os pais que querem descer mais cedo, deixar as crianças, né, vereadora Aline? Num abrigo de ônibus, esperando, né, também um ônibus, ou quando acontecer esse ocorrido, né, ter um abrigo de ônibus que o motorista antecipado, ó, não vou subir, não vou colocar em risco a vida de seus filhos, vou deixar ali no abrigo de ônibus, ou que espere 10 minutos, os pais descerem, né, com carro, alguma coisa, buscar as crianças. Então, a gente está fazendo esse apelo, conversamos com a secretária, muito atenciosa, deu atenção, né? Conversamos também a respeito, de repente, das crianças, porque há uma necessidade de capa de chuva, né? Uma sombrinha, um guarda-chuva para as crianças, que quando acontecer esse ocorrido, porque a gente também vê o lado do motorista também, às vezes não quer colocar em risco aquelas crianças, né? Que o morro realmente, se estiver muito encharcado, é problemático, um ônibus pesado, né, descendo, subindo, mas a gente também quer que dê uma atenção devida àquela comunidade, né, tão sofrida ali com essa questão. E por hoje era isso, presidente, muito obrigado e que Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Obrigada, vereador Ronito. Com a palavra, o vereador Edilson Vieira.
Senhora presidente, mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipe que nos assiste pela TV Câmara, canal 10.2, mídias sociais. Presidente Mery, quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizando também a vereadora Aline, pela brilhante sessão em comemoração, em honraria ao Dia Internacional da Mulher. Com honraria a Albertina Krumel Maciel, vó do vereador Neto. Então, uma sessão muito, muito bonita mesmo, onde foram homenageadas 18 mulheres. Essa casa está de parabéns. As pessoas que assistiram fizeram um comentário muito bacana em relação a essa sessão. Então, quero parabenizar mais uma vez vocês, mulheres que representam tão bem as mulheres aqui do nosso município. Vereador Rodrigo, vou pegar um gancho aqui da sua fala em relação à questão dos fios, de fiação, fibra ótica, tudo quanto é tipo de rede de fio que está sendo utilizada junto à rede da Celesc, e chamar a atenção do nosso secretário da SUSP e também do secretário da Casa Civil, do Verdini, em relação... Tem diversos fios em todas as ruas do nosso município, eles estão caídos. Bem em frente ao meu prédio mesmo, tem, como se diz, uma maçaroca de fio. A gente tem que desviar o carro, porque senão bate na lataria e arranha todo o carro. Então, realmente está um absurdo, está uma vergonha, e é em quase todas as ruas, tá? Esse pessoal, a maioria é craqueiro, alguns vão ali e acham que são fio que tem alguma importância para eles assim o cortam e vai ficando aquilo, e as empresas não tomam providência, o vereador Crisan. Então está uma vergonha. Está feio, parece assim uma casa sem dono, né? Então, gostaria que o secretário estivesse me escutando, e o secretário Verdini também, que tomasse providência em relação a essa fiação, que fica muito feio, enfeia muito a nossa cidade, né? E fica assim uma coisa muito horrível. Então, que notifique essas empresas e faça com que eles tomem providência. Outro assunto que me traz essa tribuna também é em relação ao nosso calçadão. Calçadão esse que já passei muita vergonha, muito puxão de orelha, e graças ao bom Deus, eles iniciaram hoje a reconstituição do piso Petit Pavé, cheio de buraco nesse nosso calçadão. Então, passei por lá hoje, o pessoal está reconstruindo, o pessoal também começou a limpeza no calçadão. Então, aqui também a gente tem que vir aqui nessa tribuna criticar e também agradecer. Quero aqui agradecer à Secretaria de Infraestrutura, onde a gente encaminhamos há poucos dias a indicação para a limpeza e a reconstrução do calçadão, e ela já está sendo concluída. Os moradores agradecem, porque tínhamos ali diversas placas com diversos dizeres em relação a essa casa e em relação ao prefeito. Então, graças ao bom Deus, está sendo feito, reconstruído o nosso calçadão, assim a gente possa passear por ali tranquilo, né? E as pessoas podem agradecer, porque realmente está acontecendo. E também parabenizar a Secretaria de Infraestrutura pela rua Charles Ferrari, que essa semana provavelmente já vai receber também a capa asfáltica. Agradecer ao secretário Pedro Paulo, atendendo o nosso pedido, e também atendendo o pedido da comunidade do Cobrasol em relação ao asfaltamento da rua Charles Ferrari. E o que eu tinha era isso para hoje, presidente. Obrigada, vereador Edilson. Com a palavra, então, o vereador Adair Tessari. Boa tarde, presidente, mais uma vez, demais vereadores. Só colaborando, vereador Rodrigo, com a sua fala,
nós compramos uma briga, no bom sentido, muito grande com a Casan. E está começando a ter efeitos. Eu acho que está na hora de nós, a Câmara e o Executivo, enquadrar a Celesc. Porque a Celesc ganha muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Com essa alocação que ela faz dos postes para essas inúmeras redes de telefonia, Crislã, internet. E quando o senhor fala da SUSP, é interessante esse assunto, porque a Celesc simplesmente vai numa rua, faz buraco aonde ela quer, joga a terra onde ela quer, parece que ela é a dona da cidade, a Celesc. Então, de fato, eu acho que está na hora de pensar, vereador Rodrigo, em um chamamento mais forte com a Celesc, para que venha respeitar a nossa cidade. Tem ruas, como o vereador Rito mostrou, vários vereadores mostraram, que um cadeirante não passa mais, uma mãe com um carrinho não passa mais, porque a Celesc se acha no direito de botar o poste aonde ela quer, sem um regramento, sem nada. Então, parabéns pela fala, vereador Rodrigo. Quero também parabenizar aqui o prefeito municipal e a Secretaria de Educação, que na segunda-feira eu manifestei aqui, com relação às máscaras nas creches, para as crianças de 3 a 5 anos. Porque o governo do Estado flexibilizou para as crianças de 6 a 12 anos. Usa quem quer, de 6 a 12 anos. Porém, as criancinhas de creche tinham que usar. Eu não entendia isso, por que disso. E, graças a Deus, hoje foi um comunicado para as creches já, que as crianças, a partir de amanhã, fica a critério dos pais. O pai quiser usar, manda a criança com máscara, e o que não quiser. Então, parabéns ao Executivo e à Secretaria da Educação. E também, Rodrigo, já tem meu apoio com relação ao seu projeto, tá bom? E, para mim concluir, eu quero pedir encarecidamente à Secretaria de Trânsito, agradecer também pelos pedidos nossos que foram atendidos lá, mas a questão dos abrigos de ônibus. Eu estive no Sertão, onde o Jair conhece muito bem lá também, e é lastimável a situação que estão os abrigos de ônibus, tem que recuperar eles, reformar, trocar a cobertura, algumas coisas, e alguns locais essenciais que não poderia faltar um abrigo. Cito o exemplo do posto de saúde do Lisboa, que de um lado tem ponto, de outro não tem, as mães ficam ali, mães com criança, idosos. O posto de saúde do Lisboa 3, no posto de Vila Formosa, presidente Mary, é triste a gente ver aqueles pais, as mulheres grávidas, esperando um ônibus que às vezes atrasa, no sol, na chuva. Então, eu queria pedir muito ao secretário de Trânsito que desse uma atenção, não só nesses bairros, em vários bairros. Eu sei que há uma demanda muito grande, eu sei que não será atendido tudo de imediato, mas que se pudesse pontuar os mais importantes, os mais críticos, e pudesse ser dada uma atenção ao nosso povo, que tanto precisa disso. Quem pega ônibus sabe o quanto é importante um abrigo, quando tem um sol quente, quando está chovendo, quando o ônibus atrasa, e isso é extremamente importante. Por hoje era isso, presidente, obrigado, e que Deus abençoe a todos. Obrigada, vereador Tessari. Com a palavra o vereador Alexandre Cidade. Boa tarde, presidente, nosso vice-presidente Neto, os membros da mesa, a nossa nobre vereadora Aline, que ontem comandou, como já bem lembrou o nosso vereador Edilson, a sessão solene ali em homenagem às mulheres. Foi um momento muito bacana, muito bonito, e a gente viu quantas mulheres se emocionaram com essa lembrança, né, de diversos vereadores que indicaram personalidades, mulheres atuantes dentro da nossa cidade. Era momento para, mais uma vez, a gente ressaltar a importância das mulheres na nossa vida, na nossa sociedade, de uma forma geral. Parabéns. Eu vou começar falando aqui, pessoal, na noite de segunda-feira, nós tivemos uma chuva curta, mas com um volume razoável, e, infelizmente, nós presenciamos o que nós não queríamos, que eram as obras que aconteceram lá na rua Gravatal, na rua Gaspar, e também na Garopaba, onde era um pedido antigo e nós acompanhamos, enfim, nós estávamos sempre presentes, e devido a essa chuva, nós constatamos que não teve a eficiência desejada da obra. Eu recebi diversas mensagens durante a noite da chuva e prontamente fui lá para poder visualizar e atender a população local, para mostrar que a gente também está, né, nos momentos bons e nos momentos ruins. Se a gente está para inaugurar, a gente tem que estar junto também quando tiver um problema, para ouvir os desaforos, que faz parte também da nossa profissão. Mas conversei com a população, na manhã seguinte estive lá e conversei com o secretário, para poder mostrar para eles os vídeos, o que aconteceu, e a gente tentar ter uma solução com relação a isso. Infelizmente, nós temos aqui, e todos os vereadores podem comprovar através de exemplos,
as terceirizadas brincando com os contratos que elas têm com a nossa cidade, onde elas não cumprem com o serviço de qualidade, elas não cumprem com prazo. Eu não posso falar de uma forma geral, mas diversas empresas que a gente constata onde foi realizado o serviço, eu não quero ser aqui grosso de falar um palavrão, mas é um serviço de horrível, horrível, que a gente não pode mais aceitar. Então tem que criar uma regulamentação onde essas empresas que não comprovem a eficiência durante o contrato, elas não possam voltar a ser beneficiadas com novos contratos no ano seguinte, para novas licitações, para novas obras, porque senão isso vai sempre respingar em nós, vereadores. A gente cobra, é executada uma obra e após o término, né, às vezes demorado, como já lembramos, que é o caso dessa obra também, que inclusive o asfalto levantou porque não estava concluído, uma obra que está levando mais de 5 meses para ser realizada, acaba que tira todo o brilho da eficiência da obra pela demora. As pessoas se desgastam tanto durante a execução da obra que daqui a pouco parece que o benefício da obra, por mais que seja atingido, causa um desgaste tão grande que perde a eficiência e todos que atuaram nela ainda ficam de forma a sua imagem denegrida de acordo com todo esse desgaste da empresa que realizou a obra. Mas nós vamos continuar cobrando. O nosso secretário Pedro Paulo ficou comprometido a voltar lá na obra, né, não só nessas ruas, mas ele também na Avenida das Torres, próximo do Bistec, e no posto, ali onde tem o posto, e alguns comerciantes que acabaram de me mandar mensagem dizendo que as lojas voltaram a encher. Então nós precisamos de uma resposta eficiente, e se essas empresas não têm a capacidade, elas têm que se ausentar da nossa cidade. Nós estamos pagando, cumprindo com o contrato, e nós queremos um serviço de eficiência. Tá? Eu vou ser chato com relação a isso, e se tiver que brigar com todas as empresas que não estão fazendo o serviço bem feito, eu faço questão de dar a cara e brigar com todos eles e depois, em seguida, lançar os nomes aqui. Para finalizar, pessoal, falar também aqui sobre a contratação dos professores de forma efetiva, né? É uma causa que traz segurança ao profissional. A gente sabe que a continuidade na escola nos anos seguintes também traz um rendimento melhor, né, na forma de se ensinar. Eles acabam também tendo esse amparo para a aposentadoria futura, e como eles estão iniciando, eles já contribuem para a Previdência Municipal, para as pessoas que estão se aposentando, então alimenta essa cadeia, esse balanço financeiro, né? E a gente sabe que entre a efetivação e o ACT, principalmente nos 3 primeiros anos, ela é de forma igualitária com relação a custos, né? Então, devido a todos esses argumentos, nós, ouvindo o sindicato e também os professores, nós gostaríamos de mais uma vez ressaltar a importância de efetivar os professores aqui dentro de São José, claro, respeitando o orçamento, a responsabilidade administrativa que o prefeito precisa ter com os cofres do município, mas botando na balança todos esses argumentos e contratando os professores de uma forma efetiva que, segundo esses argumentos aqui, se torna muito mais importante e a resposta melhor à educação municipal. Obrigado, presidente. A todos que nos acompanham também, uma ótima semana. Beijo. Obrigada, vereador Cidade. Com a palavra, a vereadora Aline Castro. Senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à vereadora Mary, presidente desta casa, pela sessão de ontem, pela organização, agradecer todas as servidoras que trabalharam até o final da sessão para proporcionar uma noite agradável a todas as mulheres em razão da comemoração pelo Dia Internacional da Mulher. Vereadora Mary, já estive nessa tribuna diversas vezes para falar a respeito do IGP, vereador André, Instituto Geral de Perícias na nossa cidade. O senhor deve se recordar, desde 2017 que eu subo nessa tribuna, juntamente com os demais vereadores que também já se manifestaram para falar da necessidade de termos o IGP aberto na cidade de São José. Nós tínhamos, perdemos, foi uma luta imensa, conseguimos reconquistar apenas o IGP para fazer a cédula de identidade, o que não é suficiente na nossa cidade. Me recordo de várias reuniões na Secretaria de Segurança Pública. À época, as vereadoras faziam parte de uma comissão aqui na casa, e eu também fazia parte,
conversamos por diversas vezes. À época, a prefeita Adeliana também participou de algumas reuniões na Secretaria de Segurança. O que nós conseguimos foi, então, ter no Shopping Itaguaçu um espaço para a confecção da cédula de identidade. A luta permaneceu e conseguimos, então, que tivéssemos um espaço aqui no Centro Histórico de São José, onde era antigamente a PAI, para, então, funcionar o IGP. Ficamos felizes, imaginamos que tudo seria resolvido, então. E a nossa luta era principalmente com relação à perícia realizada nas mulheres vítimas de violência doméstica. Se a mulher é agredida hoje, fica com marcas, precisa se dirigir até Palhoça ou até Florianópolis, o que é inaceitável. Acreditamos que seria feito o trabalho do Estado, a Câmara contribuiu, a Prefeitura de São José. Eu e a vereadora Mary estivemos visitando as obras do ano passado, estavam realizando a reforma e simplesmente parou. Não temos mais nenhuma resposta. É inaceitável o descaso com o município de São José. Nós não podemos mais aceitar isso. Me recordo que ainda o ano passado, vereadora Mary, nós conversamos com o vereador Jair, que se disponibilizou de agendar com o nosso governador, mas, infelizmente, o governador respondeu que não poderia nos receber e que esta pasta era da Secretaria de Segurança Pública. Mas, ora, nós já havíamos conversado com o secretário, nós já havíamos buscado diversas soluções. Se a gente não tem o retorno, nós precisamos falar com o governador. Mas, infelizmente, o governador também não nos atendeu. Mas nós continuamos na luta, vereadora Mary. Nós não podemos desistir e deixar de falar do IGP de São José. É um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade. Ainda hoje, pela manhã, eu recebi 2 munícipes que vinham me relatar da necessidade de fazer a cédula de identidade em razão de que a identidade estava vencida e os cartórios somente aceitam a identidade ou qualquer documento que esteja dentro do prazo de validade, e a identidade é válida por até 10 anos. Passado esse período, você precisa fazer uma nova cédula de identidade. E aí eu disse, vamos tentar agendar no site do IGP para você poder fazer, então, né, a sua identidade. Senhores, procurei. No mês de março não tinha vaga para fazer em São José. No mês de abril também não tinha, vereadora Mary. E aí, como nós estamos no estado de Santa Catarina, pensei, vamos tentar em Palhoça, também não tinha. Governador Celso Ramos, também não tinha. Biguaçu, também não tinha vaga disponível. E aí, como fica, vereador Neto? Esse cidadão e esta cidadã que necessitam da cédula de identidade e não vão conseguir nem mesmo o agendamento para março e nem para abril. Depois que conseguir o agendamento, vão ter que ir, levar a documentação devida, aguardar o prazo de mais 10 dias úteis para receber a cédula de identidade. É um absurdo, eu acho que nós precisamos nos unir nesta Casa Legislativa. Nós já temos uma reunião agendada, a vereadora Mary já solicitou. Na semana que vem nós temos uma audiência com o secretário de Segurança Pública. Isto é até uma pauta da casa em razão da semana, né, do mês da mulher, para podermos retornar. Então, aguardamos que sejamos atendidos na próxima semana. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Aline. Só para reforçar, então, antes de passar para o vereador André Gesser, esta casa aguarda 20 dias uma audiência com o secretário, que hoje é o Giovanni, que é o perito do IGP, e ele confirma, na data de ontem, uma agenda para a semana que vem. Vai a vereadora Aline lá, representando esta casa, pedindo o que está acontecendo com o IGP, por que as obras não continuam. Só para a gente vai repassar para todos vocês a nossa conversa da semana que vem. Obrigada, vereadora Aline. Desculpa, vereador André Gesser, o assunto é sério, importante, e também a ampliação dos serviços do atendimento da carteira de identidade aqui na cidade, que realmente está um absurdo. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, público que nos assiste nas redes sociais e na TV Câmara. Presidente, ontem a gente teve uma
uma sessão solene muito especial, muito bacana, e eu acho que todos ficaram contentes, especialmente quem foi homenageado. A minha foi homenageada, uma professora da USJ, mas eu quero pegar a nossa sessão solene, que ontem tinha aproximadamente umas 70 pessoas, para pedir que a gente volte com a sessão normal, com o regimento funcionando, para que a gente tenha 10 minutos, porque não dá para a gente fazer uma sessão especial com a galeria lotada, com o plenário lotado, sendo que nós somos só 19 vereadores. E digo mais, a gente pode, inclusive, deixar o plenário aberto para que, pelo menos, tenhamos a possibilidade, se aparecer um número X, a gente deixa 50% dele aberto para a comunidade poder participar das sessões, porque a gente tem recebido muitos pedidos nesse sentido. Então, a gente precisa retomar, até para que os vereadores novos tenham a sessão ordinária como ela é dentro do seu regimento. Segunda questão, presidente, com todo respeito, né, hoje nós tivemos uma moção importantíssima e tivemos uma lei autorizativa, mas a nossa pauta tem que ser recheada com mais coisas, e daí eu quero solicitar para que seja desarquivado um projeto de nossa autoria, que é para dar transparência à COSIP, que arrecada 35 milhões por ano, e a gente precisa dar transparência. Eu já fiz um memorando, já encaminhei pedindo desarquivamento, não foi desarquivado ainda, como também um outro projeto que a gente visa dar mais transparência a questões licitatórias do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E a gente está pedindo, por quê? Porque a gente precisa fazer essas discussões no plenário. E vou caminhar mais. Eu tenho 2 requerimentos importantes, um do DIBEA, que todos aqui falam do DIBEA, para que a gente busque informações do DIBEA, e um outro em relação à OS, à UPA. O requerimento já está protocolado e eu espero que a gente faça discussões aqui no plenário, né, que seja aprovado ou reprovado, mas que ele venha para o plenário, para que a gente não fique só através de moções fazendo as nossas pautas. Eu acho que isso é importante e a comunidade está vendo essas questões. A terceira coisa que eu quero trazer para vocês, nós agora temos a proposição de fazer uma comissão especial para avaliar a Casan. Eu até votei contrário, presidente, porque nós não precisávamos nem deliberar, não precisa de requerimento conforme o regimento para a gente fazer o parecer. Só que eu quero chamar a atenção de que falta, quando se faz uma comissão especial, a proporcionalidade da indicação dos partidos. Por exemplo, tem 2 vereadores do PSD que estão nessa comissão, e nós já temos outras comissões especiais aqui, que vereadores dos mesmos partidos estão nessas comissões, e falta proporcionalidade conforme prega o regimento. E eu não tenho eu não precisaria estar. Eu sabendo o que está acontecendo na comissão, ok. Mas, por exemplo, o vereador Marquinho, que assinou a CPI da Casan, e o vereador Crislan, não foram convidados, não estão na comissão. E eu também quero dizer o seguinte, não adianta a gente fazer comissão especial para a comissão não trazer relatório, para não dizer qual é o dia que se encontra. Nós temos, se eu não me engano, 2 ou 3 comissões especiais que ninguém aqui sabe o que aconteceu. Porque cadê os relatórios? E isso também está preconizado no regimento. Então, vamos tentar, quando for fazer uma comissão especial, essa foi proposta pela mesa diretora, mas pode ser a punho de qualquer vereador, desde que a gente tenha a assinatura de maioria absoluta, para que a gente busque a proporcionalidade, porque senão vai ficar sempre os mesmos nas comissões especiais. Sempre os mesmos partidos. E nessa, volto a frisar, tem 2 do PSD, poderia ter de um outro partido, talvez do partido do Marquinho, ou do Partido Novo. Enfim, poderíamos ter outro vereador ali. Em relação à questão das máscaras que se falou aqui, eu acho que a gente está avançando, possivelmente o governo do Estado vai estar fazendo algum outro decreto, mas não cabe a essa casa analisar projeto de lei para dizer se deve ou não deve tirar máscara. Isso é uma prerrogativa do Poder Executivo e dos órgãos técnicos. O que eu queria pedir, tendo em vista que ainda não saiu do Poder Executivo essa questão da liberação das máscaras em ambientes fechados, é que aqui dentro da Câmara as pessoas respeitassem, né, não estou nem falando aqui do plenário, que aqui a gente entrou num acordo de quem quisesse falar da tribuna sem máscara pode falar, mas que dentro da Câmara os assessores e os vereadores, os funcionários efetivos, usem a máscara, porque vale ainda o decreto que tem que usar máscara, e tem vários assessores andando, circulando dentro da Câmara sem máscara,
e eu fico chateado porque eu respeito a regra e quero que todos respeitem até que ela seja modificada. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador André. Com a palavra o vereador Toninho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Mais uma vez, boa tarde a todos. Quero trazer uma notícia boa. Nos próximos dias estará sendo lançado o edital do projeto de bandas e fanfarras, que será um edital para contratação de professores para trabalharem no projeto. Esse projeto que foi iniciado lá em 2004, quando a vereadora Mary era secretária de Educação, o ex-prefeito Fernando Elias. Eu fui professor desse projeto, né, onde eu tenho toda a minha raiz ali, com os amigos que trabalharam na área também. Então, isso é uma grande vitória, uma conquista. Desde a minha primeira disputa eleitoral, foi uma coisa que eu briguei, que eu disse que traria de volta, que brigaria para que acontecesse, e está aí, graças a também todas as vossas excelências que assinaram aquele nosso requerimento em apelo ao prefeito para que fosse cumprido, como tinha no plano de governo dele, o retorno do projeto de bandas fanfarras. Nós fizemos um apelativo para que ele viesse para a Fundação de Cultura, para que a cultura pudesse fazer a gerência da música, com todo o acervo instrumental que já se tinha, que é um acervo bem grande, né? Então, nos próximos dias, esse edital vai estar sendo publicado, os professores vão estar sendo chamados e as comunidades vão estar sendo contempladas com esse belíssimo projeto que tem cunho socioeducacional. Quero falar um pouquinho com vocês também sobre segurança. A respeito da segurança, meus amigos, desde 2017, quando eu não era vereador ainda, eu já brigava por uma solução efetiva ali no cruzamento entre a rua Jovem Bispo de Castro e a Valdemar Rufino da Silva, a rua Flomap, Palmira Laura Florencio e Joana Dark, no bairro Areias, ali, mediação de Real Parque, migrando já para Areias. Né? Ali, todas essas ruas, elas são cruzadas pela Jovem Bispo de Castro. Elas são sinalizadas, porém, como ela vem direto da BR-101, eles cruzam a Jovem Bispo de Castro como se fosse a preferencial, e não é. Acidentes ali são semanais, a gente não aguenta mais, é muito acidente, toda semana tem acidente ali e daqui a pouco vai morrer pessoas. Já fiz vários apelativos à Secretaria de Segurança e até hoje não foi resolvido. Questão de lombadas também, na rua Cristo Rei, rota de motoqueiro para entregar pizza, para entregar lanche, em forquilhas, autoforquilhas, forquilhinhas, lombada, a gente precisa urgente, não foi colocado. Rua José Genor da Luz também, a população clama muito por lombadas ali, não foi colocado também, a gente já fez vários apelativos, já fizemos indicações, já fizemos pedidos, já levamos ofícios, já levamos a comunidade lá, ainda não conseguimos a solução nesse sentido. Outra coisa, a questão de placas de proibir estacionar caminhões e controle de fluxo de trânsito. Aqui na rua Cristo Rei tem o mercado Coque Comprão, que é ali na parte de trás, a doca deles fica na rua Franklin Cascais. Os caminhões estão estacionando na Cristo Rei e na Franklin Cascais. Estão entupindo essas duas ruas ali. Por várias vezes o trânsito para ali. E eles não têm autorização para estacionar ali. Ali não tem a viabilidade para que eles pudessem estacionar os caminhões ali. Então, a entrega de material ali, de alimentos, tem que ser agendado, para que não tenha esse acúmulo. Já foi falado com o secretário também. E também na Avenida Santa Catarina, lá na doca do Bistec, que tem uma doca imensa, gigante, que foi aprovada no projeto deles, porém, eles estacionam os caminhões na rua, tirando todas as vagas de estacionamento das academias, das lojas, do posto de gasolina. Também já foi reclamado lá e até agora nada. Outra questão, os taxões na ciclovia da Francisco Jacinto de Melo. Outros vereadores também já fizeram essa solicitação aqui. Nós já fizemos. Eu tenho um vídeo de um amigo que quase foi atropelado lá. Já foi encaminhado, já foi pedido, já foi falado pessoalmente. Até agora, nada. Vamos esperar morrer alguém ali. Outra questão, a condução no trevo da Forquilinha. Precisamos colocar taxões marcando o trevo da Forquilinha. Quem está mais à esquerda vai fazer o retorno e voltar para a região de Barreiros, Cobrasol. Quem está ao centro vai subir, vai para o centro histórico para a Cumprida. Quem está à direita vai para a Palhoça. O que não pode acontecer é quem está totalmente à esquerda atravessar e ir direto para a Palhoça, como acontece todos os dias quando eu vou trabalhar. Mas isso acontece porque não tem os taxões marcando. Porque se tiver os taxões marcando, as pessoas não vão fazer isso. Por mais que seja imprudência no trânsito, por mais que o brasileiro seja desregrado, mas precisa disso. É uma questão de segurança, é uma ferramenta que a gente tem e a gente precisa fazer. E para finalizar, foi uma proposição nossa também, o Executivo mandou o projeto, que é o Bolsa Educação. Meus amigos, até hoje eu gostaria de saber como está o Bolsa Educação, se está operando, se existe ou se não existe.
porque o decreto foi feito, foi assinado, foi publicado, mas até agora não se tem notícia de como ele está funcionando. Pela atenção, muito obrigado. Seria essa a manifestação do vereador. Obrigada, vereador Toninho. Com a palavra, então, o vereador Sérgio Scarpa. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Aline, demais vereadores, público que nos assiste. Vou fazer primeiramente um convite especial a todos os vereadores e a todos os públicos que nos assistem, né, a toda a comunidade josefense, que no dia 19, no sábado, às 11 horas da manhã, nós vamos ter um velejo comemorativo aqui na orla, né, saindo da beira-mar e passeando aqui na frente da prefeitura, né, com uma base aqui da Jovem, né, onde vai estar falando sobre a Associação de Velejadores de São José, da sua fundamentação, por que ela é de utilidade pública, né, das ações que vem fazendo e de todos os projetos, né, que a Jovem vem aí desenvolvendo e preparando aí para frente aí em São José. Há pouco tempo atrás, né, não sei se todos se recordam, a Jovem fez uma limpeza em toda a orla aqui da beira-mar de São José, retirando mais de 1 tonelada de lixo das pedras, juntamente lá com a comunidade terapêutica Guerreiros de Deus, que fez uso do material, né, que ela é autossustentável, então usa esse material para fazer, então, o seu destino correto. E por falar em Guerreiros de Deus, eu gostaria também de deixar aqui, talvez, aqui alguns esclarecimentos do que acontece hoje na rua, no dia a dia, daquele cidadão que procura ajuda numa clínica, né, e procura ajuda para querer sair da droga, vai, faz o seu tratamento, e não existe aqui, nem em São José e nem aqui na Grande Florianópolis, uma clínica que faça um pós-tratamento, ou que dê uma oportunidade para aquele adicto que não tem mais condições de estar numa empresa sendo tentando voltar para a sociedade, né, de uma maneira normal. Ele não consegue, ele precisa de um tratamento especial, né? Então, eu até publiquei lá no meu Instagram, com muita felicidade, que nós vamos fazer estamos, né, já construindo o galpão ali, aqui no Jardim Eldorado, na Frei Damião, né, no lugar, diga-se de passagem, muito perigoso, mas nós não encontramos perigo nenhum ali e vamos fazer ali, então, a nossa cooperativa, porque fizemos, né, já fizemos uma pequenininha, até o vereador Crislan conhece, né? Muito obrigado por ter ido lá conhecer. E deu certo, deu certo. O aluno, assim como assim nós o chamamos, ele faz o tratamento nos 9 meses e depois ele tem a possibilidade de continuar trabalhando vinculado à clínica, mas de carteira assinada, ganhando o seu rendimento, né? E podendo, então, ter dignidade. Então, né, eu peço muito a Deus que nos dê muita força, muito discernimento, muita sabedoria para que esse projeto ele siga adiante, e eu vou informando muito a todos vocês aqui, passo a passo, de como isso vai acontecer, né, porque nós vamos abrir as portas da Guerreiros de Deus também para outras clínicas, né, esse é o nosso sonho, as nossas reuniões têm sido pautadas nesse sentido, para que outras clínicas possam, se assim o aluno deles quiser, continuar vinculado a um tratamento e ganhando o seu dinheiro, né, para que eles possam vir fazer parte. Por hoje era só, presidente, muito obrigado. Obrigada, vereador, parabéns aí pelo seu trabalho. Com a palavra, então, o vereador Constâncio Neto. Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Aline e demais vereadores. Quero parabenizar inicialmente a vereadora Aline pela condução dos trabalhos ontem na presidência da sessão solene, que leva o nome da minha bisavó, Albertina Crumel Maciel. A gente via a alegria e a sensação nos olhos de cada mulher homenageada aqui ontem. Foi uma satisfação, eu como vereador no primeiro mandato, e a satisfação que eu vi nos olhos de cada mulher que foi homenageada. Então, parabenizar todos os vereadores que fizeram essa homenagem, o reconhecimento pelo trabalho de todas elas,
Então, a gente sentiu essa emoção de todas nesse acolhimento e por tudo que prestaram, né, no município de São José, na sua casa, na sua família, por tudo que envolve ser uma mulher, né? Outra alegria muito grande foi meu avô, filho da Albertina, que veio aqui nessa tribuna, com 91 anos, fez o seu discurso, que emocionou muita gente também, falou de coração, de tudo que a Albertina, como mulher, como ser humano e como política, estava na vanguarda do seu tempo, como vocês também, vereadoras, que estão aqui, né, fazendo um excelente trabalho, desenvolvendo também um grande trabalho social e político na nossa cidade, ocupando o espaço que vocês merecem, né, que vocês têm de direito, na verdade. Então, fico muito feliz, fiquei muito grato por participar, então, da sessão, que realmente o prefeito Orvínio ainda citou. Eu acho que é a maior, não maior no sentido de ser a maior comenda, mas é uma que a gente sente assim na pele, que as pessoas ficam muito emocionadas por também, né, trazer mulheres aqui guerreiras que a gente pôde homenagear. Então, foi muito legal e tenho certeza que a minha bisavó, que é o nosso exemplo aqui de vida pública também, que foi a primeira vereadora a presidir uma casa legislativa no estado de Santa Catarina, tenho certeza de onde ela estiver, estará com muito orgulho, né, muito orgulhosa desse parlamento como foi feito aqui ontem, e ela sempre foi uma pessoa dedicada a atender as pessoas, né? Então, ela tinha um trabalho voluntário muito grande. Meu pai sempre dizia, meu avô, que a casa era sempre cheia, atendia todas as pessoas, principalmente as pessoas enfermas. Sempre buscou também a primeira escola municipal, o colégio municipal é o Colégio da Fazenda Santo Antônio, que é o colégio que leva o seu nome também. Então, é muita gratidão e foi muita emoção para mim também, e acredito que para todos os vereadores, e principalmente para as mulheres homenageadas. Outro tema que eu quero tratar aqui, senhores vereadores e público que nos assiste, é a reunião pública que nós tivemos aqui com a Casan, que a presidente Mary conseguiu, então, trazer de forma rápida, eficaz, todos os autores, né, e entes envolvidos nesse contrato da Casan. Então, esteve aqui o prefeito, procuradoria, todos os vereadores, a presidente da Casan, o Joel, o diretor, e eles criaram, né, nos apresentaram de forma eficiente, mas nos apresentaram um cronograma de obras, né, que vai ser executado no nosso município, e, de pronto, a mesa diretora também já criou essa resolução, número 2 de 2022, criando uma comissão para acompanhar isso. No dia, até pude fazer uma explanação, que foi a questão desse cronograma ficar disponível, tanto para a Câmara quanto para o Executivo, para a gente poder acompanhar. Eu acho que essa comissão vai ser importantíssima, presidente, justamente para a gente poder acompanhar tudo aquilo que foi divulgado aqui publicamente pela Casan, porque nós temos que cobrar, né, vereador Edilson? Nós temos que cobrar. Como o vereador Crislan bem frisou, nós somos a segunda maior superávit da Casan. Ou seja, nós temos que cobrar efetivamente o retorno das obras anunciadas e prazo para conclusão, né? Então, acho que isso é importante. O vereador André também, quanto à questão só para como é que foi definida a questão da comissão, a mesa diretora se reuniu e definiu da seguinte forma: um membro seria da mesa diretora, né? Então, fui escolhido ali a questão da mesa diretora, um membro. E aí as maiores bancadas. Então, PSD, com a maior bancada, com 6 vereadores, indicou 2. O MDB, com 3 vereadores, segunda maior bancada, indicou 1. Republicano, com 2 vereadores, terceira maior bancada, indicou 1. Então, foi feito essa proposição da mesa diretora para que se contemplasse, então, as maiores bancadas, porque mais que 5 membros, 6 membros na comissão também inviabiliza os trabalhos. Foi essa a nossa decisão, acredito que da forma assertiva que nós tivemos. Obrigada, vereador Neto. Obrigado. Com a palavra, o vereador Crislan. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, demais vereadores, especialmente a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais.
A vereadora Aline trouxe aqui na tribuna um ponto importante, que é o IGP, que está aqui na frente da Câmara de Vereadores, construindo sua própria sede aqui no nosso município de São José. E é uma das reclamações que a gente tem constante, especialmente no WhatsApp, dos moradores aqui de São José, porque essa demora no atendimento do IGP e tudo mais. E ontem resolvi tirar minha tarde, tirar um momentinho para dar um pulo ali, visitar a obra. E sempre gosto de dar uma pesquisada quando a gente vai fazer uma fiscalização, ver como é que está a questão do contrato, ver como é que está a questão do andamento. E a gente verificou, a obra já está parada há alguns meses aqui na frente, uma obra que é importante a gente ressaltar, que é uma obra estadual. E aí, verificando o contrato, a gente viu que teve um rompimento entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a empresa que estava fazendo, justamente por descumprir alguns prazos e outras irregularidades contratuais. E aí, até aquele momento, tinha sido pago R$193 mil de um contrato aí que estava previsto para 351 mil. Então, a primeira empresa já foi, a segunda agora foi contratada no dia 15 de fevereiro desse ano, agora recente, faz um mês, e está aí agora com essa missão aí de, no próximo 120 dias, tentar aí executar a obra do IGP em São José. Mas eu fui lá verificar, não consegui entrar na parte interna da obra, fora eu tenho as fotos aqui, consegui visitar, está, vou dizer assim, deplorável. Muito, muito, muito lixo. Diria que tem um animal lá que está há um bom tempo ali morto, porque estava em estado de decomposição muito grande ali dentro, fora a sujeira, material e muito lixo que o pessoal entra, um mato grande. Então a gente foi lá ontem visitar. E importante que tenha essa reunião semana que vem do Ejetivo. O perito Giovanni, inclusive, conheço, tem uma relação muito próxima. Ele faz um trabalho bacana. Agora, como secretário de Estado de Segurança Pública, acho que tem uma caneta maior para conseguir dar essa agilidade necessária e a gente ter o IGP na quarta maior cidade de Santa Catarina. A gente, mais do que necessário, não depender de ter que ir para Palhoça ou para outras cidades, Biguaçu, Florianópolis e tudo mais. Por fim, queria, nessa segunda metade do tempo, ontem a gente teve uma sessão também linda aqui, eu acompanhei a parte inicial, queria parabenizar a vereadora Aline também por condução dos trabalhos, presidente Mary, também no nome de vocês, a homenagem, que dá o nome à homenagem, né, a bisavó do nosso vereador Neto, Albertina. Em nome de vocês, realmente foi uma homenagem bonita, a gente consegue reconhecer o trabalho prestado por várias mulheres aqui no nosso município de São José, e é importante a gente reconhecer, claro. E no dia... Engraçado que dia 8 de março, né? Foi ontem, Dia Internacional das Mulheres, e aí hoje eu acordo de manhã, e queria deixar isso na tribuna, registrado, acordo com algumas mensagens de alguns amigos, perguntando de uma foto que está rodando minha, e de um nojo, assim, imprescindível. Não vou compartilhar aqui a foto, mas uma arte que foi muito mal produzida, coloca a situação a seguinte, a frase: que o vereador Crisvan tem um caso amoroso com uma colega de Partido Novo. E um desrespeito total, e diria nem da minha parte, porque eu sou um cara que não ligo muito para essas situações, mas uma fake news que acaba desmoralizando e deslegitimando principalmente a mulher que está participando dessa foto, que é uma amiga, uma colega, e coloca ainda o marido dela nessa foto. O nível, a nojeira que pode chegar, né, alguém querer denegrir uma imagem de alguma pessoa e colocar justamente assim, o vereador Crisvan tem um caso amoroso e fura olho de amigo e assim, uma pessoa que eu tenho um respeito imenso, um carinho imenso. Fiquei triste por ela estar passando por isso, ainda pedi 1000 desculpas, apesar de não ter nenhum motivo, não ter nenhuma culpa, mas a gente tem que averiguar realmente de onde surgiu, mas uma política assim, não digo política, porque pode ser que não esteja nada a ver, mas assim, de um baixo nível, assim, parar para fazer uma arte desse nível, assim, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, chegou em vários grupos de amigos, assim, e os meus amigos, claro, me conhecem, vêm conversar, poxa, e essa arte que está rodando, a gente sabe que não é verdade, tudo mais, mas faz isso só para te prejudicar, e é verdade. E aqui, pelo menos no parlamento, com a relação com todos os vereadores que eu tenho, na política, seja a prefeitura, seja com outros políticos, eu mantenho uma relação muito madura com todo mundo, não é pessoal, a gente sabe que a gente critica, a gente briga, e é sempre nas palavras, sempre aqui no parlamento, mas fora disso, assim, a gente sempre mantém um respeito, isso é importante, e para todo mundo vai ser sempre assim, pelo menos da minha parte vai ser sempre assim, e isso eu quero deixar bem claro, né, e jamais vou baixar o nível com ninguém, seja de criar fake news com alguém, ou algo nesse sentido, então só lamentar e repudiar isso, porque isso aconteceu justamente no Dia Internacional da Mulher, um desrespeito total com uma mulher aí também do município de São José. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Crislan. Lamentável. Com a palavra o vereador Jair Costa.
Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, a vereadora Aline também. Não poderia também deixar de parabenizar a vereadora Aline pela condução da sessão ontem do Dia das Mulheres, parabenizar a nossa presidente, que as funcionárias da Câmara aí foram perfeitas, muito prestativas, sempre com um sorriso simpático e gentilmente atendendo a gente. As mulheres, Dia da Mulher, na verdade, é todo dia. Ontem era o Dia Internacional da Mulher, ainda falando da nossa Albertina, né? Que é a bisavó do nosso amigo Neto, a família Constâncio Maciel, que é uma família amada, que eu gosto muito, e fiquei muito encantado ontem com o seu avô, Neto, uma lucidez, assim, de uma sabedoria muito legal, e deu o show dele ali ontem. Mas eu também preciso falar, pegando um gancho na fala do meu amigo Tessari, sobre os pontos de ônibus lá de cima, Mariquita, Colônia Santana, Sertão, ali a Vila Queires. Eu já não é a primeira vez que eu arrumo uma empresa para limpar os pontos de ônibus ali em cima, na Mariquita e no Sertão, ali na Vila Queires. 2 pontos de ônibus da Vila Queires, da Colônia Santana e Mariquita, nós pagamos uma empresa para limpar. E agora os pontos de ônibus estão bem danificados, vidros quebrados, a cobertura lá toda danificada, como no Sertão também, onde o Tessari falou, o vereador André Guessa já tinha também comentado há um tempo atrás. Eu já fiz 2 ou 3 vezes essas indicações e eu espero que a gente agora tenha êxito para que os nossos munícipes lá de cima tenham um ponto de ônibus decente para esperar as suas condições. Eu também preciso falar, vereadora Aline, do IGP. Esses vereadores desta casa e da legislatura passada, sempre na luta pelo IGP. Mas você, vereadora Aline, é a que mais tem lutado por esse IGP. E eu sou testemunha disso. Tanto é quando você citou o meu nome, que eu ia tentar fazer uma agenda com o governador, e eu posso falar isso com muita precisão, porque eu trabalhei para ele e já tinha feito bastante críticas antes dele vir a São José. Agora que ele começou a vir em São José, e ainda não está de bom tamanho, porque eu acho que eu posso falar, porque eu tenho esse direito de falar. Enfrentei aí o nosso partido, trabalhando partido oposto, mas para a gente trazer coisas melhores para o município de São José. E não é isso que está acontecendo. E eu lutei muito para fazer essa agenda com o governador e não tive êxito. E agora estou novamente numa luta com o secretário Tiago, como vocês são testemunha, e eu estou lutando para que ele nos atenda, que tem várias demandas, principalmente na 281, como a escuridão que está ali no Rodoanel, no anel viário, essa passagem ali do Aeroparque, conhecido como Brejaru, para o Brasil Atacadista, ali no CTG Os Praianos. A outra semana passada, presenciei uma moto batendo uma senhora lá com uma criança no colo, ainda bem que foi bem leve, não machucou muito, né? Então, eu acho que tem que tomar uma providência o mais rápido possível. Eu acho que está na hora desse pessoal atender melhor São José, porque São José é um município que cresce cada vez mais, tem uma arrecadação excelente aí para o Estado, trazendo impostos altíssimos para o Estado, e tem que ser olhado com carinho, melhor, principalmente pelo nosso governador Moisés. Então, quero deixar essa nota de repúdio aqui sobre as agendas que a gente tem tentado fazer, tanto com a Secretaria do DEINFRA, lá com o nosso amigo Tiago, que marcou 2 vezes, foi suspenso, né? Fiquei bem chateado com isso, estou tentando fazer outra agenda agora, e também o nosso governador,
O governador, ele é tão trabalhador quanto o vereador, e o vereador está aqui para cobrar e fiscalizar eles. Então, eu peço que ele nos atenda, sim, senhor. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Jair Costa. Com a palavra, o vereador Jandir da Rosa. Eu só queria pegar um ganchinho ali do André, do vereador André. Eu queria saber quem é que monta essas comissões a participar da fiscalização da Casan. Mas hoje que me traz hoje para falar aqui, pessoal, é sobre a rua Guilherme Jacó Bush, no Jardim Cidade, Florianópolis, no município de São José. A situação está assim, ó, não sei se conseguem ver. Deixa eu botar aqui em pé. Olha aqui, pessoal. O pessoal diz que não querem mais que arrume na lajota, porque cada vez que arruma, cada vez que chove, desce tudo. E também tem outra rua lá no mesmo bairro, está nessa situação. Então, a gente já fez uma indicação, a gente vai ligar para o Pedro Paulo, a gente vai lá gravar um vídeo, e a gente vai continuar trabalhando em prol do povo de São José. Também temos aqui uma reclamação dos moradores, dos empresários, aqui da rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, próximo ali a Cotton Baby, no distrito da área industrial. Uma fábrica de salgadinho já foi assaltada várias vezes. Então, a gente quer fazer um pedido, um apelo para a Guarda Municipal, para ter mais segurança lá. Talvez botar uma câmera lá de monitoramento, enfim. Alguma coisa tem que ser feita, que os empresários não aguentam mais. Também quero falar sobre a rua Antônio Juvita Duarte, próximo ao Colégio Califórnia, no Alto Forquilhas, que precisa de uma limpeza. É um lugar mais retirado de São José, um lugar que tem menos atenção do poder público há muitos anos. E, inclusive, eu recebi uma ligação da diretora, as crianças vão em cima da calçada, mas a calçada está cheia de lama e mato por cima. As bocas de lobo estão tudo entupidas, por causa dos caminhões ali da Alce Contorno Viário, que ficam puxando material e fazendo lama. Não é lama, é poeira, né? Então, aquele colégio Califórnia, um dos colégios mais antigos da Forquilha, enfim, da região, né, sofre muito. Além de não ter uma área para eles praticar esporte, as crianças praticam esporte no relento, aí ficam comendo poeira, enfim. E para eles poderem ir até o colégio, eles têm que ir para o meio do mato, em cima das calçadas, em cima da lama. Então, aí fica um apelo ao nosso secretário de infraestrutura, ao pessoal da limpeza. A gente aqui, às vezes, tem mais elogio que crítica para eles, que realmente eles vêm fazendo um grande trabalho, mas eu, mais uma vez, venho falando que, às vezes não, tem que aumentar essa equipe, porque São José aumentou muitos bairros e eles não estão vencendo, gente. Eles não estão conseguindo vencer. Eles podem se virar em 10 que eles não conseguem. Então, tem horas que tem que, às vezes, sangrar de algum lugar para poder dar mais ar para essas pessoas trabalhar. Porque a Rua Espírito Santo, quem limpou foi os moradores. Se reuniram, fizeram um mutirão e limparam e jogaram o vídeo ainda para mim e disseram assim, o dia que o vereador botar os pés lá no loteamento Botinha vai levar uma surra, tanto o vereador como o prefeito. É isso que a gente vem escutando todos os dias. Então, às vezes, a gente tem que olhar para esses bairros mais pequenos, é uma obra pequena, é uma lajota solta, é um mato na calçada, é uma creche, uma limpeza de creche, enfim. Mas nós também temos que valorizar esses pequenos reparos na cidade. Para a gente pode ser pequeno, mas para quem paga imposto é muito bom, preciso muito. Jardim, bairro Vista Alegre, Forquilhas, Recanto da Natureza, Porto Florestal. Eu canso de bater, gente. É uns bairros que não tem uma praça, que não tem um parque, que não tem uma academia ao ar livre. Quer dizer, assim, nós precisamos investir nas periferias, nos bairros mais carentes, para tirar um pouco essas crianças que não têm o que fazer na rua. Ou é soltar pipa, ou é correr no meio do mato que não tem nada para fazer. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho nas crianças, pensar nos idosos que precisam de uma academia ao ar livre para fazer o exercício, que não tem com uma pessoa de idade sair de Forquilhas vir na beira-mar, ou de Forquilhas vir
em outros lugares, se pode fazer uma academia ao ar livre pertinho da sua casa. Então, por hoje, a minha fala é essa. Uma boa semana aí a todos, um forte abraço e continuamos lutando em prol do povo de São José, que é para isso que nós fomos eleitos. Um abraço a todos. Obrigada, vereador Jandir. Não havendo mais vereadores inscritos para explicações pessoais, quero dizer ao vereador Jair, vereador, que esta casa está há 5 meses em contato com o Tiago, secretário de Estado da Infraestrutura, para que ele venha nesta casa falar sobre o transporte coletivo aqui da nossa cidade, que merece uma atenção, e também sobre as melhorias na 281, com as obras da Beira Rio, com a entrega do contorno viário. O Estado precisa fazer obra de ampliação e de melhoria na 281. Estamos ainda em tratativa para que ele venha, então, no final de mês de março ou em abril. Mas vou dizer para o senhor que é difícil, mas nós não vamos desistir, não. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para uma próxima sessão ordinária, dia 14 de março, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos. Muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março. Encerrou neste instante a 11ª sessão ordinária de 2022, aqui na Câmara Municipal de São José. Os vereadores aprovaram as seguintes matérias. Moção número 8 de 2022, de repúdio ao deputado estadual pelo Estado de São Paulo, Arthur Duval, pelo ato antiético e palavras machistas às mulheres ucranianas, que chamou de facinhas porque são pobres, em vez de ajudar, acolher e também procurar soluções para essas mulheres refugiadas em um momento tão difícil. E parecer ao substitutivo global número 1 de 2021, ao projeto de lei ordinária número 103 de 2021, que autoriza o município de São José a instituir o programa de esclarecimento e conscientização sobre a esclerose múltipla. Veja a gravação desta sessão ordinária às 10 horas da noite de hoje. Também teremos uma reprodução às 4 horas da madrugada. Você pode assistir a qualquer momento no canal do YouTube da Câmara. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.